Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores do programa Jucano, um programa em que eu, que sou jornalista, eu que faço jornalismo na faculdade, comento aí sobre as coisas do mundo, tá bom? Hoje eu estou mais arrumado, hoje eu estou com lenço de gaúcho, hoje eu estou aí com o bigodinho azeitado, eu acabei de tomar banho, entendeu? Eu estou bonito, tá bom? Para este programa, diferente dos outros dias que é completamente preguiçoso, feito de uma forma completamente preguiçosa, mas com uma análise da realidade espetacular. Então assim, ó, primeira coisa de tudo, antes de qualquer coisa, se inscreve, dá o like, compartilha, toda aquela burocracia de sempre, que a gente sempre gosta de frisar e de confirmar aqui, né, reconfirmar com vocês. E assim, né, o que eu gostaria de comentar hoje com vocês é o seguinte: Ciro Gomes, tá bom? Ciro Gomes aqui com vocês, e eu vou ir lá pegar um livro do Ciro Gomes, inclusive. Pronto, agora eu dei uma pausa no vídeo, fui pegar o livro, que esse é o livro do Ciro Gomes, tá bom? Esse livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Eu gostaria de frisar alguns elogios, assim, e as qualidades e os defeitos do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é uma pessoa, assim, com, com uma trajetória política estranha, mas ao mesmo tempo coerente também, num certo sentido, porque eu acho que o Ciro Gomes, tá bom? Ele conseguiu reviver o sentimento do trabalhismo, mas ele reviveu um sentimento da ala à direita do trabalhismo, e eu que, por exemplo, sou uma pessoa que defende o castilismo, por exemplo, é um castilismo de viés humanista, tá? Eu defendo a minha posição em defesa em relação aos direitos humanos é uma defesa muito convicta, tá bom? Então eu não sou castilista que passa pano para Getúlio Vargas, nem nada do tipo, não sou castilista que passa pano para nenhum tipo de ditadura de viés nacionalista, tá? Mas eu acho que o Ciro Gomes ele realiza um, um projeto aqui de forma muito sucinta e muito resumida, de uma forma muito interessante e que consegue politizar uma parcela das pessoas de maneira muito excelente. Então, assim, durante 2016, houve também, assim, era totalmente, a forma de se debater economia era de uma forma totalmente neoliberal. Então, assim, eu mesmo conheci o desenvolvimentismo pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes é o maior propagador do desenvolvimentismo hoje na esquerda. Mas isso não quer dizer que ele seja um grande intelectual. Eu acho ele um grande político. O Jones Manuel também, eu acho ele um grande político. O Ciro Gomes também, eu acho um grande político. Mas não acho que os dois sejam grandes intelectuais, com uma obra acadêmica profunda, enfim, toda aquela questão. Agora, o Darcy Ribeiro, eu acho que é o contrário. É um político ok, um puta do intelectual. Então, do Ciro Gomes aqui que eu estou falando, dá para citar várias questões aqui, tá? Em relação ao projeto dele, o projeto dele é um projeto interessante, tá? Eu gostaria de escrever em mais detalhes sobre cada ponto do projeto, que eu acho bom, que eu acho ruim, enfim. Assim como no livro Amarelo do MBL, questão que é muito caro, o livro Amarelo do MBL, 300 pila lá, o livro Amarelo do MBL. Mas, quanto ao Ciro Gomes, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar aqui sobre a saída dele do PDT, eu acho triste, mas, e eu acho que dá pra falar assim, do cenário do trabalhismo hoje como um todo, Ciro Gomes, ele é bom, mas não é o suficiente. Então, assim, ele é um cara bom, ele é da ala da direita do trabalhismo, ele é um cara que é um viés social-democrata, mas não é um viés como eu, por exemplo, que sou castilhista. É um viés ainda que acredita que o Estado tem que fazer uma aliança com as elites e as elites têm que estarem trabalhando juntas pelo país. Eu acho que o Estado deve se sobrepor sempre, entendeu? E defender sempre o interesse coletivo, o interesse público, e não o poder de uma minoria, assim como no socialismo ou no capitalismo. E é por isso que nessa minha visão eu acabo sendo castilista e sou trabalhista. Eu acredito na democracia, eu acredito nas eleições livres, tá? Eu acho que a nossa democracia hoje, que é liberal, ela deve avançar para uma democracia direta, com orgânica, com a social. Isso é algo que o Ciro Gomes, ele não desenvolve durante a política dele, durante a carreira política dele. Ele fala, por exemplo, em plebiscito, tá? Por exemplo, no Jornal Nacional, o que é um puta de um avanço. Eu acho que tem que sim se ter plebiscito, ok? Eu acho também que em relação à saída dele, Ciro Gomes, voltando ao ponto, que esse eu acabo ficando muito prolixo aqui, no meu outro podcast eu falei várias vezes sobre o Ciro Gomes, várias vezes sobre a questão da postura dele, sobre a questão das próprias eleições de 2022, que eu não concordava que ele tivesse que eu não concordava do fato de que um voto nele, assim,
eu não concordava com o fato de ter que passar um risco pela possibilidade do Bolsonaro vencer uma eleição. Acho que era isso. Então eu preferi fazer o voto útil no Lula, e eu sou uma das poucas pessoas hoje que se pretende estar no debate público e de fato faz aquilo que disse, que está sendo coerente, que está fazendo o voto útil. Eu não pretendo votar de novo no Lula. Não gostaria mesmo, tá? E sobre essa questão do Ciro Gomes, o Ciro Gomes, além de que é o seguinte, né, outra questão também que me faz ficar um pé atrás em relação ao Lula, o Lula processou o Ciro Gomes por difamação, que é um absurdo também, é um completo ato de autoritarismo como um todo, tá? O Ciro Gomes, ele acaba sendo representante da sala nacionalista como um todo. A questão é que eu acho muitas vezes que ele tem, eu não vou dizer, não é flertado, é muito forte, eu não acho ele bolsonarista, ele não é bolsonarista. Nunca foi, nunca achei fascista. Sempre reconheci as qualidades dele. E inclusive em 2022 eu reconheço meu erro. Acho que era melhor eu ter votado no Ciro Gomes do que no Lula no primeiro turno. No segundo turno não me arrependo, mas no primeiro turno eu devia ter votado no Ciro. Devia ter votado em quem eu acreditava, e não por medo. Mas isso não quer dizer que ele não tenha erros. Então, por exemplo, quando ele era ministro da Economia do Itamar Franco, ele privatizou muitas empresas. Ele acabou com uma das principais empresas da indústria automobilística do Brasil, privatizou ela. A Embraer foi privatizada no período dele, sabe? Então, porra, cara, tu se diz desenvolvimentista, mas durante a tua política econômica como ministro da Economia, tu não aplicou o desenvolvimentismo? Tudo bem que eu entendo que a gente estava num período inflacionário e talvez ele quisesse fazer aquilo para ele mesmo disse que fez aquilo para cortar gastos, cortar gastos e para conter a inflação por causa da questão da dívida pública, enfim. Mas ainda assim eu acho que isso poderia ser melhor feito, sabe? Poderia ter sido melhor feito. Eu acho que o Ciro Gomes, de novo, que eu falei, ele é bom, mas eu não acho que ele seja o suficiente. Então eu não acho, por exemplo, que ainda mais que quando ele se alia com a direita, porque eu acho engraçado que ele vive falando que o PT se alia com a direita, que o PT é de direita, que ele é a verdadeira esquerda. Eu não discordo disso. Agora, ele diz isso enquanto se alia também com a direita, enquanto pensa em um partido como o PSDB. Eu acho muito difícil o PSDB virar um partido de esquerda. O PSDB era para ser um partido de esquerda, virou um partido de direita. O Ciro Gomes criou o partido, disse que foi uma das piores invenções dele. E aí depois ele voltou agora. E sobre essa questão do Ciro Gomes do PDT, o Ciro Gomes ele nunca foi propriamente um trabalhista, ele sempre foi um social-democrata no sentido europeu da palavra. Então, o sentido latino-americano da coisa ele nunca foi. Ele sempre foi, assim, um político que estava lá propondo políticas públicas naturalmente, mas de um viés, assim, muito tecnocrata. Eu acho que é isso que eu quero dizer, assim. Então, ao mesmo tempo, a crítica dele que ele faz ao identitarismo, eu concordo, entende? Então, é uma questão, assim, de que dá para abordar muitas questões em relação a projeto também. Eu falei em outro vídeo já, mas eu tô aqui falando mais em relação à postura dele e a carreira política dele como um todo. Porque, que nem eu falei, ele é bom, eu estaria disposto a votar nele, eu reconheço as qualidades dele, mas não quer dizer que eu não tenha críticas, eu não acho que ele seja o suficiente. E a bolha trabalhista como um todo parece não estar muito disposta a ouvir essas críticas, isso me incomoda bastante, tá? Não tá muito assim, nossa, não, porque não pode criticar o homem Ciro Gomes. Não, eu posso, sabe? Então, e tem um certo fanatismo por ele, assim como com qualquer político. E isso me preocupa também. E em relação à questão do Ciro Gomes, tá? De novo, quanto ao projeto dele, eu vou frisar aqui o que eu falei do outro vídeo, existem pontos que eu discordo no geral, tá? Eu não, que nem eu falei, a questão do castilismo, a questão de uma proposta melhor de democracia direta, para uma visão de uma democracia orgânica e social, a proposta de um viés mais reformista, isso é outra questão. Eu acho que o Ciro Gomes dificilmente iria implementar algum tipo de reforma agrária, por exemplo. Não é porque ele não propõe nesse livro aqui, ele propõe nesse livro aqui a reforma agrária, mas, tá, ele propõe a reforma agrária, mas ele não está discutindo continuamente isso no debate público, não só o histórico da família dele, que é uma família que vem das colônias, tá, se eu não me engano, e quando o governador do Ceará, pelo que eu pesquisei pelo menos, eu espero estar errado inclusive sobre isso, eu não vi ele propondo algo sobre isso, diferente do Brizola quando foi governador do Rio Grande do Sul, que propôs algum elemento de reforma agrária.
Então, dificilmente eu acho que ele iria fazer isso. Existe um fator também de que eu vejo no Ciro Gomes um cara que se inspira muito mais no Juscelino Kubitschek do que no João Goulart. E não que o Juscelino Kubitschek não seja um cara que tenha feito boas coisas pro Brasil, fez umas cagadas, mas fez boas coisas pro Brasil. Mas o João Goulart, ao meu ver, é o melhor líder do trabalhismo no Brasil, talvez até mais que o Brizola, tá? Porque ele chegou lá e ele tentou algo. E ele esteve disposto a se sacrificar pelo Brasil para não dividir o nosso território com uma guerrilha armada e com todo esse sangue que iria ocorrer. Agora, o que acontece hoje é que o Ciro Gomes não transparece querer continuar esse legado. Os liberais dizem que ele reivindica esse legado, mas eu não vejo. Eu vejo nele um sindicalista, não, desculpa, um Juscelino Kubitschek, com mais nacionalismo, um pouco mais desenvolvimentista, mas que deixa muito dos lados dos direitos sociais. E nesse sentido também eu reconheço a qualidade nele de que ele é um cara que tornou o Ceará um baita de um estado referência em educação. E eu acho que nesse quesito ele iria fazer boas políticas públicas, entende? Então, são vários elementos. E o Ciro Gomes, para mim, eu gostaria que tivesse mais políticos como o Ciro Gomes. Ou seja, políticos em que eu possa reconhecer qualidades e políticos em que eu possa ter minhas críticas pessoais a ele. Em que eu discordo de certos pontos. Eu não vejo ele falando tanto em sindicato. Por exemplo, eu concordo com ele no ponto de que o Brasil não tem que ter déficit. O Brasil tem que ter superávit fiscal. Agora, ele até questiona, por exemplo, a auditoria da dívida pública, tá? Mas se ele quer mesmo ser esse trabalhista, ele precisa enfrentar essas elites. E eu vejo ele mais conversando com banqueiro do que com sindicalista. Eu vejo ele mais quieto ali, ao invés de estar alimentando a militância dele e procurando por algo. Então, esses elementos todos que me fazem olhar para ele e dizer que o Ciro Gomes é quase um Fernando Haddad, mas um Fernando Haddad de luxo. Eu não acho o Ciro Gomes um cara de direita, desculpa, mas ele é o cara que hoje, dentro do trabalhismo, dentro da social-democracia, é o cara mais à direita. Tanto que a aliança dele com o Brizola demorou muito tempo para acontecer. Tá? Então é um cara que tem muitas qualidades, tem bastantes defeitos, mas, enfim, é a vida um pouco, acho que faz parte. Ele tem meu apoio se caso o Golf seja governador do Ceará, inclusive para a presidência, mas, por exemplo, dentro do PDT, tem se surtido o boato de que o Roberto Requião iria se candidatar. Eu prefiro, quer dizer, eu gosto do Requião, mas eu gosto também do Ciro, mas eu acho que poderia se tentar algo com o Requião. E para reforçar, para finalizar aqui sobre essa questão do PDT, o PDT é um partido que sabotou muito o Ciro Gomes, mas ao mesmo tempo o Ciro Gomes se auto-sabotou muito. De um lado, o Carlos Lupe transformou um partido num antro de corrupção, então eu sou gaúcho, pelo lenço de gaúcho dá pra ver. Eu sou gaúcho, eu, por exemplo, apoio a Juliana Brizola para governadora, apoiei para a prefeitura de Porto Alegre, mas é um partido como o próprio Carlos Lupe, que está sempre cheio de corrupção. O caso do INSS é um, entre muitos, é um caso em que um coronelismo manda muito ali. E ali o Ciro Gomes, ele se desfiliou do PDT por causa de um ambiente em que muitas vezes ele não podia ter próprias, não podia ser criticado, né? Então a gente pode ver pela Duda Salabert, por exemplo. Eu concordo com a Duda Salabert no sentido de em algumas críticas em relação a ele, mas isso não quer dizer que eu odeie ele. Fica uma rixa muito pessoal ali, sabe? Então ele levou muito para aspecto pessoal certas questões. Enfim, eu acho que o importante agora é se unir, sabe? Eu vejo, pô, o cara prefere se aliar a pessoas como do União Brasil, que tem surgido, do PSDB, do que a Duda Salabert, que só discordou em um único ponto, que era em relação às eleições de 2022. E que eu também, nesse sentido, eu concordo. E eu concordo que o cirismo é a doença infantil do trabalhismo. O trabalhismo é mais que o cirismo. E isso não quer dizer que o cirismo não tenha pontos positivos. Enfim, eu acho que eu dei minha opinião aqui. Espero que você tenha gostado. Esse é o vídeo desta semana. Espero que você curta, compartilhe, dê o like. Enfim, comenta aí se tu gostou ou não. Eu vou comentar aqui. Eu pretendo ainda escrever um artigo falando sobre o projeto dele, porque o projeto dele, como um todo, é um projeto de crítica ao tripé macroeconômico, que eu, no geral, concordo.
tá? Concordo em relação às políticas dele, concordo, por exemplo, do aspecto da economia de que esse Estado ele tem que ter um superávit fiscal para investir na sociedade como um todo, em política industrial, enfim. O que eu não concordo é a maneira como ele vai fazer isso, ou seja, sem o castilismo para fazer com que o povo tenha protagonismo do seu próprio Estado, sem o nacionalismo econômico maior, sem o sindicalismo, sem a democracia orgânica, democracia social, democracia direta, eu acho um pouco difícil. E, de novo, isso não quer dizer que ele não tenha se comparado com outros tantos de direita, mas ele ainda assim eu acho que ele não tem o suficiente. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Dê o like, por favor, se inscreva, compartilhe. Muito obrigado, dá um joinha, valeu!